Senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, senhores e senhoras senadoras, esta casa acabou de ouvir dois importantes pronunciamentos. O primeiro do líder Aloysio Nunes, do meu partido, PSDB. E o outro do senador José Agripino, líder do Democratas. Se nós pensarmos bem sobre o que suas excelências disseram, chegaremos inevitavelmente à conclusão de que esse país está por caminhos tortuosos. Não há no horizonte nenhuma coisa que nos acene de que os próximos anos serão anos de prosperidade no campo econômico, no campo social e, evidentemente, no campo político. Eu, ao solidarizar-me com as manifestações desses eminentes líderes, eu posso afirmar a vossas excelências que eu sou hoje um cidadão absolutamente intranquilo. Não sei exatamente para onde o nosso país se encaminhará. E nesse sentido, senhora senadora Ana Amélia, meu caro presidente Mozarino Cavalcante, eu desejo manifestar aqui sobre dois importantes problemas que ocorreram no final da semana passada e outro que acaba de ocorrer justamente aqui nesta casa, a Casa Alta do Congresso Nacional. O primeiro acontecimento ocorreu no dia da proclamação da República, na última sexta-feira. Provavelmente ajudarão a reescrever a história do nosso país. Numa decisão ousada e corajosa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, deu andamento aos procedimentos penais da Ação 470, também conhecida por processo do Mensalão, começando a fazer cumprir o trânsito em julgado dos envolvidos deste que foi considerado um dos mais notórios e divulgados escândalos de desvio de recursos públicos do governo brasileiro. Compartilhando a opinião da grande maioria da sociedade, está mais do que claro que o processo de democratização teve um significativo avanço, pois havia imensa dúvida se membros de nossas elites políticas e empresariais teriam uma punibilidade correspondente aos delitos cometidos. Durante muito tempo, pairaram dúvidas imensas. Em conversas com cidadãos de todos os estratos sociais, o que vimos era uma descrença plasmada por um sentimento de que o andar de cima estava imune aos rigores da lei. Tal sentimento foi reforçado pela demora em finalizar o processo e pela quantidade de recursos apresentados por advogados altamente competentes contratados pela maioria dos réus. No fim, depois de acompanharmos o mais longo julgamento da nossa história, o desfecho mostrou-se improvável quando o Colégio do Supremo acatou, por diferença do voto do decano, ministro Celso de Mello, a tese do cabimento dos embargos infringentes, algo que suscitou tensões e irritação na grande maioria do povo brasileiro. Mesmo assim, prevaleceu o consenso de que, como se tratava de julgamento ocorrido em tribunal de última instância, cabia ser necessário esgotar todos os mecanismos de defesa, como pressuposto das mais amplas concessões do direito do contraditório, base de uma sociedade avançada, funcionando sob a égide do Estado Democrático de Direito. Com isso, senhor presidente, o Supremo cuidou com extremo zelo e até com alguns exageros, no meu modo de entender, de garantir que os réus esgotassem todos os seus recursos, para provar
que as acusações a que foram submetidos continham dúvidas razoáveis que pudessem mitigar a pena ou reverter a punição. Assim, a ação penal arrastou-se a não mais poder. Nesse andamento, muitos começaram a sentir o cheiro de pizza. A sociedade brasileira foi submetida a um jogo de idas e vindas, conhecendo os labirínticos caminhos da justiça, com embargos declaratórios, embargos infringentes, embargos dos embargos, enfim, filigranas e firulas, chicanas e protelações, tudo para garantir, repito, o devido processo legal e assim não sobrar dúvidas se, afinal, a justiça seria realmente feita. Foi nesse ambiente que ocorreu e ainda não está finalizado o pedido de prisão de parte dos réus. Para todos os que acompanhamos, está mais do que claro, a lei está sendo cumprida com rigor técnico e inédito. A Constituição brasileira está sendo observada em seus mínimos detalhes. Não há o que se discutir. A ação penal 470 está tramitando da maneira mais aberta e democrática que jamais se teve notícia no Brasil. Por isso, senhor presidente, senador Mozarino Cavalcante, não compactuo com a opinião do ex-ministro José Dirceu e do deputado licenciado José Genuíno e de lideranças maiores do PT, de que a decisão do ministro Joaquim Barbosa tenha sido arbitrária e de caráter político. Muito menos de que tudo está sendo feito num gesto de vingança das elites contra aqueles que representam um governo popular. Lamento dizer isso. Trata-se de uma visão distorcida do que seja o exercício da democracia. Pior, trata-se de um gesto de desespero diante daquilo que se configura como o mais lídimo cumprimento da lei. A lei deve ser igual para todos. Essa é a base dos valores de uma sociedade igualitária, que deseja superar suas mazelas e se transformar numa referência de modernidade. Imagino que não deva ser fácil assistir à prisão de companheiros de partido. Mas, nesse momento, todos devemos mostrar maturidade e aceitar o fato de que o Brasil está mudando. Lamento que alguns não estejam tendo a clareza necessária desse processo. É com sentimento de indignação que vejo alguns não aceitando o fato de que personagens da nossa elite estejam indo para a prisão. Acredito que o Supremo abriu uma nova porta, que não será mais fechada. Nos próximos anos veremos a importância deste momento para a nossa juventude. Nenhum país convive com a impunidade sem que as instituições sejam arrastadas juntas no mesmo mar de lama. Essa é a mais pura verdade. Por isso, senhores e senhoras senadores, não podemos aceitar interpretações errôneas desse processo. Aceitar a ideia de vingança das elites ou de um complô contra o PT é compactuar com teorias conspiratórias ou imaginar que o país pode conviver com o golpismo ideológico de quem não aceita as regras democráticas. Para quem, como eu, vivo há muitos anos na lida da política, posso dizer com humildade que chegou a hora de muitos perceberem que a prática de ilegalidades, de traficância entre o público e o privado, de falta de referências republicanas, enfim, de todas essas coisas que felicitam o Brasil, felizmente, podem estar com os dias contados. Esse é o sonho de muitos. Espero que os recentes acontecimentos delineiem nossos caminhos para o país. Ao registrar esse meu pensamento, senhor presidente, senador Mozarino Cavalcante, eu desejo comentar um outro assunto que me traz à tribuna. A Comissão de Agricultura desta Casa recebeu, nesta manhã, o ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, senhor Luiz Adams, para falar sobre a questão indígena. Também ouvimos as palavras do governador André Putinelli, do meu estado, Mato Grosso do Sul, alertando sobre a possibilidade de ocorrer lá no nosso estado uma chacina, caso a solução definitiva continue sendo protelada.
Vossa Excelência, senhor senador Mozarildo Cavalcante, foi uma das presenças ilustres naquele encontro que, no meu modo de entender, vai ser histórico, porque ele vai demarcar, sem dúvida nenhuma, a posição do governo e a posição daqueles que alertam o governo sobre a gravidade da situação que vivemos. Posso afirmar a Vossas Excelências que atualmente estamos com 80 propriedades rurais invadidas em Mato Grosso do Sul. A FUNAI ainda pleiteia a demarcação de mais 39 aldeias. Há muito tempo, a classe política vem alertando o governo federal de que a situação está prestes a explodir, como um barril de pólvora. Não queremos ver mais índios e não índios perdendo a vida nesta guerra. O governador relatou a morte de 3 policiais militares nesse tipo de confronto. Este ano, um índio morreu na fazenda Buriti, em Sidolândia, e com certa frequência vemos denúncias e agressões de tentativas de emboscada. O que posso dizer a Vossas Excelências da reunião com o ministro da Justiça é que foi, entre aspas, o mais do mesmo. Ele não trouxe grandes novidades. Disse que o governo federal está disposto a repassar recursos do orçamento para resolver a questão, seja para bancar indenizações ou para comprar terras. No entanto, o recurso está consignado no orçamento de 2013, por meio de emenda sugerida pelo senador Moca e que não foi liberado. O senhor José Eduardo Cardoso não esclareceu como, nem quando a situação de fato será solucionada. Também disse que acabou de elaborar com a ministra da Casa Civil, a senhora Gleisi Hoffmann, minuta de portaria para garantir mais transparência e imparcialidade às novas demarcações de terras indígenas, pois determina que o ministro da Justiça tem a possibilidade de atuar como mediador e fazer o reexame técnico das contestações que possam haver a respeito do processo de demarcação. Posso afirmar a Vossa Excelência que ele pisou no mesmo espaço que vem fazendo há tanto tempo. Segundo ele, esta portaria tem um efeito imediato para situações em curso, mas a tal portaria, antes de ser publicada, será enviada às lideranças indígenas, aos representantes de produtores rurais, além de órgãos relacionados ao tema para ser aprimorada caso necessário. Segundo o ministro Cardoso, o documento será encaminhado aos interessados a partir da próxima segunda-feira. Ao longo da audiência, ele bateu muito na tecla da importância de se decidir como os direitos podem ser implantados, sem conflito, uma vez que os dois lados se julgam com razão e reclamam da omissão do governo federal representado na pessoa dele. Ora, senhor presidente, é isso que todos nós queremos. Não queremos mais ter que assistir a vídeos, como o que o governador Putinelli pediu para reproduzir na reunião, de um produtor rural caído de costas no chão, com as mãos amarradas para trás, totalmente ensanguentado, com a cabeça talhada a facão, pedindo para ser solto para conversar. Chocante também foi a revelação de que o indígena que filmou procurou o governo estadual para, entre aspas, vender aquele vídeo. A senhora senadora Cátia Abreu falou durante a audiência com propriedade de presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que está mais difícil de segurar o produtor rural no campo, porque a vontade dele é reivindicar solução urgente com suas máquinas em frente da Praça dos Poderes, dos Três Poderes. Esta semana, em Mato Grosso do Sul, produtores reivindicaram de forma bastante intensa na frente da sede da FUNAI, a Superintendência da FUNAI, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já se organizam para arrecadar fundos para garantir recursos para bancar a defesa de suas propriedades, numa demonstração cabal de descrédito do Estado Democrático de Direito nesse aspecto. O fato é que de tanto repetirmos a mesma ladainha, sem enxergarmos ações efetivas, nós, políticos, estamos perdendo a credibilidade junto a esta parcela da população que muito trabalha e contribui para o crescimento
do Brasil, conforme até há poucos instantes afirmou a senadora Ana Amélia em criterioso à parte que fez ao senador José Agripino. Não é justo que eles paguem esta conta sozinhos, especialmente aqueles que têm suas terras invadidas, sua residência queimada, seus bens destruídos, sua plantação dizimada e seus animais abatidos por índios invasores, que agem com a segurança de estarem acima da lei, insuflados, em muitos casos, por ONGs e até pelos agentes da FUNAI. Falo pelo meu Mato Grosso do Sul, mas também sou solidário aos produtores do estado de Roraima, aqui tão bem representados pelo senador Mozarildo Cavalcante, ao do Rio Grande do Sul, representados pela eminente senadora Ana Amélia, os do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Bahia, que também têm sofrido com a demora em definições concretas e objetivas para resolver os conflitos agrários envolvidos em demarcações de reservas indígenas de forma definitiva. A reunião com o ministro da Justiça, ministro da Justiça, terminou deixando no ar as perguntas que mais nos afligem. O governo federal vai resolver a questão indígena? Como e quando? Parece que ainda continuaremos amargando essas dúvidas por algum tempo. Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, após esta reunião na Comissão de Agricultura, a que me referi, tive a oportunidade de acompanhar Sua Excelência, o senhor governador do estado de Mato Grosso do Sul, André Portinelli, na companhia dos senadores de Alcídio Amaral e Valdemir Moca, para ouvir uma proposta do senhor ministro da Justiça com relação ao que deseja o governo realizar a partir da próxima semana. Confesso a Vossa Excelência que saí da reunião absolutamente intranquilo. Intranquilo, senhor presidente, porque se o governo acena com a solução da questão chamada Fazenda Buriti, para resolver até dia 28 desse mês, porque há uma ameaça, tanto dos índios como dos não-índios, de que se solução não houver até essa data, poderá haver um confronto entre as duas correntes de opinião. Mas a minha intranquilidade também se situa, senhor presidente, na fala do senhor ministro. Ele não acenou efetivamente para os produtores rurais que lá estavam, de que realmente haveria uma solução para os demais casos. Apenas disse que, baseado naquilo que se prometia naquele instante, haveria como um sinal que iria clarear as situações advindas depois da questão da Fazenda Buriti. Senhor presidente, ao sinceramente manifestar essa minha triste opinião, eu gostaria que Vossa Excelência também consignasse como lido a manifestação que eu fiz durante aquela reunião na Comissão de Agricultura hoje, em que aduzo uma série de razões para balizar a minha opinião a respeito, inclusive as perguntas que deixei para a resposta de Sua Excelência, o senhor ministro da Justiça, senhor Cardoso. Quero salientar também que, nesta reunião, nós tivemos a oportunidade de ouvir a manifestação de Vossa Excelência, que fez um retrospecto absolutamente concreto e fiel a respeito das providências que uma subcomissão deste Senado fizera ao redor de 1989, percorrendo todo o país para situar os conflitos existentes, e isso por sugestão do senhor presidente da República à época, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. E, por incrível que pareça, após Vossas Excelências entregarem esse relatório ao presidente, à solicitação dele, tiveram o desprazer de saber que, sob pressões internacionais, o presidente da República teria engavetado o estudo feito por Vossas Excelências. É triste ouvir e consignar isso. Também tivemos oportunidade de ouvir as manifestações da senadora Ana Amélia sobre a situação existente no Rio Grande do Sul. É tão penosa quanto a nossa senadora Ana Amélia. E confesso a Vossa Excelência que, como aconteceu com o meu Estado, eu também estou insatisfeito, absolutamente insatisfeito com as promessas que o ministro, as vãs promessas que o senhor ministro Cardoso fez com relação à solução para os problemas fundiários do seu Estado, do Rio Grande do Sul. Ao registrar, senhor presidente, a minha manifestação, eu, como brasileiro, creio que o nosso povo, os eleitores, hão de levar em consideração todos esses fatos e que, proximamente, nós possamos ter dirigentes dessa nação que tenham sensibilidade sobre todas as questões graves que são colocadas à sua decisão e que não haja absolutamente diferença entre os brasileiros, sejam eles de que etnia for, mas são constitucionalmente brasileiros. É sinceramente o que eu espero. Obrigado, Excelência. Cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, eu quero, nesse instante,